Olá, seguidor, seguidora, amigo, amiga aqui do canal CRB. Bom estarmos juntos novamente. Bom, estamos tirando tempo para meditarmos na palavra e hoje nós temos algumas novidades. Fique conosco até o final do vídeo para que lá no final do vídeo você entenda algumas de nossas novidades que estão surgindo aqui no canal CRB. Logo após a nossa vinheta, você é meu convidado, minha convidada, para juntos estarmos entrando no Evangelho de João, capítulo 7, a partir do versículo 25 até o 43, nessa segunda parte do capítulo 7. Assim a Escritura. Então, alguns habitantes de Jerusalém começaram a perguntar: não é esse o homem que estão procurando matar? Aqui está ele falando publicamente e não lhe dizem uma palavra. Será que as autoridades chegaram com conclusão que ele é realmente o Cristo? Mas nós sabemos de onde este homem. Quando o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Enquanto ensinava no pátio do templo, Jesus exclamou: sim, vocês me conhecem e sabem de onde eu sou. Eu não estou aqui por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço, porque tenho da parte dele, e ele me enviou. Então tentaram prender-me, mas ninguém lhe pôs a mão, porque a sua hora ainda não havia chegado. Assim mesmo, muitos dentre a multidão creram nele e disseram: quando o Cristo vier, fará mais sinais milagrosos que esse homem fez. Os fariseus ouviram a multidão falando essas coisas a respeito dele. Então o chefe dos sacerdotes fariseus enviaram guardas do templo para o prenderem. Disse-lhes Jesus: estou com vocês apenas por um tempo, e logo irei para aquele que me enviou. Vocês procuram por mim, mas não me encontrarão. Vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei. Os judeus disseram uns aos outros: onde pretende ir este homem que não possamos encontrar? Para onde vive e nosso povo, espalhado entre os gregos a fim de ensiná-lo? E o que quis dizer quando falou: vocês procuram por mim, mas não me encontrarão? E vocês não poderão ir ao lugar onde estarei. Nos último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberão os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Ouvindo essas palavras, alguns dentre os povos disseram: certamente este homem é o profeta. Outros disseram: ele é Cristo. Ainda outros perguntaram: como pode Cristo vir a Galiléia? A Escritura não diz que Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde viveu Davi? Assim o povo ficou dividido por causa de Jesus. Ainda queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Uma leitura um pouco mais extensiva, mas necessária para a nossa meditação de hoje. Novamente, Jesus se encontra no templo ensinando e nesse vídeo vamos aprender mais um pouco com o Mestre. Então Jesus, ele agora
na festa, ele novamente no templo, ele pega e abre as Escrituras. Vamos observar nessa passagem e dividi-las em 6 porções ou 6 partes. Como é uma leitura muito extensa, muito grande, para nós compreendermos melhor, vamos dividi-las em 6 partes. A primeira parte, do versículo 25 ao 27, onde Jesus ele começa assim: então alguns habitantes de Jerusalém começaram a perguntar, homens normais, comuns, vendo Jesus lá, e começam a um burburinho. Então Jesus começa a se apresentar novamente. Então há uma confusão sobre quem seria Jesus. As pessoas começaram a se perguntar se o que Jesus falava era de fato, e ele era o Messias. Sua maneira de expor a Escritura, seus milagres, começaram a ser notados. Nós olhamos para a leitura anterior e por essa leitura de que os fariseus começaram a ficar de fato incomodados. Por tanto tempo Jesus está no templo ensinando e ninguém fazia nada, ninguém o repreendia, e pelo contrário começavam a dar crédito, porque as suas ações condiziam com as suas falas, diferente dos líderes religiosos daquela época. Então isso começou a gerar uma divisão, uma murmuração, um rebolinho no meio daquele povo. E Jesus então agora começa a atrair mais a atenção da multidão. Nos versículos 28 e 29, a segunda parte, a afirmação de Jesus sobre a sua origem. Jesus fala para eles que, apesar de saber sua origem humana, ele veio do alto. E Jesus novamente reforça que Deus o enviou. Quando nós começamos a nossa leitura em João, capítulo 1, até o momento, nós vemos que em todo o tempo Jesus não se contradiz. Jesus, ele, em todo o tempo, ele se expõe e fala para todos nós bem claro que ele é enviado de Deus e que ele veio fazer a vontade de Deus, cumprir o objetivo dele. Mas aqueles homens ficam cegos, aqueles homens ficam irados para querer prendê-los e não se atentam. Mas enquanto isso o povo começa a absorver e começa a olhar a vida de Jesus e os ensinamentos de Jesus, que são coerentes tanto com as Escrituras quanto os sinais do Mestre, da vinda do Messias. Os versículos 30 a 32, nessa terceira parte, a tentativa de prisão e a crença do povo mostra-se cada vez mais forte, porque aqueles homens, os líderes religiosos tentavam prender Jesus, porém não conseguia, porque ainda não era o tempo de Deus e determinado, mas porém aquelas multidões começavam a já olhar as articulações, as movimentações religiosas daqueles homens por causa de Jesus. A ganância, o medo de ser pego e ser trocado, né, por Jesus, aqueles falsos religiosos que tanto manipulavam o povo religiosamente quanto politicamente, começaram a temer a sua cadeira cativa, podemos dizer assim, ser perdida quando Jesus começa a ganhar um foco, ganhar os holofotes, ganhar a atenção do povo. No versículo 33 a 36, Jesus fala de sua partida. Jesus fala abertamente sobre a sua morte e ressurreição, porém todos ficaram confusos, porque não entendiam isso. Então nós vemos que Jesus, ele fala abertamente dos planos de Deus. Jesus expõe que ele estaria apenas de passagem, e aqueles homens agora ficam mais confusos ainda,
porque Jesus fala da sua morte e ressurreição. Talvez para nós que olhamos para as Escrituras agora, talvez seja notório ou ter mais fácil de absorver essas coisas. Com a internet, que a gente consegue visualizar lugares distantes de nós em segundos, por causa de imagens, de chamadas de vídeo ao vivo, nós hoje talvez entenderíamos mais fácil se Jesus hoje fosse crucificado ou ressuscitado. Mas para aquele povo de antigamente que não tinha tecnologia, não tinha nada assim, talvez era mais difícil compreender, a compreensão, porque além de ser um fato exclusivo, único, de que São Jesus de fato conseguiu, depois de 3 dias, sair do sepulcro, aparecer e subir aos céus, então nós vemos que é algo extraordinário, algo incomum daquela época. Mas se a gente olhar para a Escritura, nós vemos que Lázaro, que a filha de Jairo, foi ressuscitado. Mas, porém, eles permaneceram até morrer novamente. Até ou de velhice ou de alguma outra doença. Ninguém fala, a Bíblia não relata do que Lázaro morreu ou de que a filha de Jairo morreu, se foi de velhice ou de alguma doença. Mas o fato é que eles morreram de novo e que eles não ressuscitaram a partir daí. Mas Jesus, pelo contrário, ele vive e reina até os dias de hoje. Os versículos 37 e 39, a promessa do Consolador, o Espírito Santo. Então nós vemos que Jesus já começa a falar, eu estarei aqui com vocês por pouco tempo, vou voltar para a minha mansão celestial, mas não vou deixar órfão vocês, eu vou deixar o Espírito Santo. Jesus faz um breve resumo do que irá acontecer após a sua partida, a sua glorificação, ou seja, a sua morte, ressurreição e ascensão. Jesus deixa bem claro todas as situações. Então, quando nós chegamos no capítulo 7, nós já podemos observar que do 1 ao 7, Jesus deixou bem claro qual era o seu propósito, sua missão, quem ele ia agradar, quem ele ia desagradar, e que tudo isso aqui era passageiro, porque ele estará cumprindo a vontade daquele que o enviou. E o último ponto que nós podemos observar dessa divisão do texto é os versículos 40 a 43. As divergências de opiniões. As falas que Jesus dividem opiniões sobre quem Jesus era. Profeta, Messias ou agitador. Então nós vemos aí que agora, para os religiosos, Jesus era um agitador. Jesus era alguém que veio para agitar, para destruir os seus ensinamentos bíblicos. Para o povo, já começaram a enxergar ele como um profeta, ou como de fato o Messias, o Salvador, que era de fato quem Jesus era. Mas nós vemos aí, então, que no capítulo 7, daqui para frente, nós vamos vendo que a direção do povo começa a ter, então, uma visão correta de quem era Jesus. O que podemos, então, tirar como lições dessa passagem? A primeira, a origem de Jesus. Jesus deixa claro que sua missão foi dada por Deus e que não agia por conta própria. Então, aqui demonstra o texto que Jesus era Deus, que Jesus era o Filho de Deus e que ele estava aqui para fazer a sua vontade. A segunda coisa que nós podemos tirar como ensinamento é a oferta de vida espiritual. Jesus se revelou uma fonte de água viva, convidando a todos para saciar sua sede espiritual, prometendo o Espírito Santo. Então, Jesus sempre jogou bem claro qual era a vontade de Deus. Jesus sempre deixou bem claro que ele veio para ser o Cordeiro Santo de Deus, ou seja, o pagador da nossa dívida do pecado. Então aqueles homens ficavam cada vez mais irados com Jesus. Mas Jesus ainda falou, olha, vocês vão ver eu morrer,
eu vou subir para os céus, mas vou deixar o Espírito Santo Consolador. Terceiro ponto que nós podemos tirar como lição é a intimidade com Deus. Jesus demonstra sua ligação íntima com Deus, constatando com a falta de entendimento dos líderes religiosos. Aqueles que se julgavam santos, irrepreensíveis, mensageiros de Deus, condutores da graça e da misericórdia de Deus, aqui eles são confrontados direto com o que Jesus demonstra na prática. O que aqueles homens, hoje que nós podemos chamar de pastores, bispos, arcebispo, apóstolos, o nome que for de cada denominação, que deveriam demonstrar a graça, a misericórdia, o espelho do amor de Deus, eles, na verdade, são pessoas que distanciavam cada vez mais o povo de Deus, porque se tornaram pessoas públicas, pessoas políticas, pessoas que manipulavam tanto a fé quanto o povo para a direção que eles quisessem. E Jesus veio aqui acabar com isso. E a quarta lição que nós podemos tirar é a compreensão da irreligião. Compreensão e rejeição. Muitos não compreenderam sobre o que Jesus falava e por esse motivo o desprezaram. Como nós já vimos em diversas exposições bíblicas, o povo daquela época buscava alguém que tirasse o povo do regime romano, da autoridade de Roma. Então eles procuravam um novo rei, um novo libertário, mas Jesus, ele não veio para libertar o povo na condição de reinado humano, reinado terrestre. Ele veio numa época para trazer o resgate de Deus, a salvação, a transformação que aquele povo precisava. E muitos não compreenderam, porque eles queriam ações imediatas, e Jesus veio com algo que era eterno, duradouro e não passageiro. Então, os ensinamentos públicos de Jesus deixavam cada vez mais os fariseus irados, à medida que o povo começava a compreender sobre Jesus. Eles se sentiam desafiados, pois o povo começou a prestar mais atenção a Jesus, se sentiam ameaçados com a sua posição religiosa e política. Então, nós vemos agora o motivo que levou aqueles fariseus cada vez mais se irá, odiar e querer matar e perseguir Jesus. As afirmações que Jesus fazia, as suas ações começavam a perturbar os fariseus, porque Jesus atraía mais a atenção do povo do que eles, vendo sua influência ameaçada. Talvez, como aqueles fariseus eles estavam tão ligados com a política local, talvez numa dessas conversas, reuniões de poder, talvez eles fossem questionados. Mas quem é esse Jesus aí que está fazendo alvoroço aí? Vocês estão perdendo posição, estão perdendo... E aquilo lá foi corroendo esses homens gananciosos. Então, para concluirmos, essa passagem nos relata a profundidade dos ensinamentos de Jesus quanto à crescente hostilidade dos fariseus, preparando o terreno para os eventos que levaram à sua crucificação. Então nós podemos parar e observar, no dia de hoje, na nossa cultura, no nosso dia a dia, como é que são os nossos pseudos-pastores, nossos líderes religiosos. Como é que eles conduzem a igreja que nós frequentamos? Como é que eles conduzem o povo? Como é que eles são? Eles são realmente pastores de ovelhas ou eles são fariseus disfarçados? Quando há uma campanha eleitoral, uma campanha política, como é que eles agem? São neutros ou buscam interesses pessoais, apoiando seus candidatos?
Não é pecado ter posições religiosas e posições bíblicas e posições políticas. A questão é que nós temos que separar as coisas. Nós temos que olhar para como se fosse o profeta Elias, quando aquele homem veio à sua porta, achando que por ser o Senhor dos Exércitos, ter carta do rei, achando-se importantíssimo que o profeta iria se dobrar perante ele. Na verdade, não. Naamã e Eliseu, ele respeitou a sua posição, porém, ele sabia quem era o seu Senhor. Não era o rei, não era o governantes, não era os políticos, mas era o seu Deus. E é por isso que ele teve êxito no seu ministério, teve êxito na sua vida. E assim nós também temos que ser no dia de hoje, irrepreensíveis aos olhos de Deus. Nós temos que ser anunciadores do amor de Cristo, da salvação em Cristo. Separarmos as coisas. E não queremos que a nossa influência religiosa nos dê vantagem sobre as influências neste mundo. Porque nós, como o próprio apóstolo Tiago nos escreve, se nós somos amigos do mundo, somos inimigos de Deus. Se somos amigos de Deus, somos inimigos do mundo. E por isso temos que observar todas as coisas. Quem é o nosso Senhor? Quem é Jesus para nós? O profeta, o Salvador ou o agitador? Quando nós tivermos essa resposta em nosso coração, e nós tivermos a certeza de que ela é a resposta que nem Pedro fala, quem és tu? Tu és o Messias, tu és o Cristo. Você vai ver a diferença com que as coisas vão acontecer na sua vida para a honra e glória do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Espero que essa reflexão sobre este texto venha te trazer luz ao seu caminho. E a gente se encontra aqui no próximo vídeo, em o nome de Jesus. Se você chegou até aqui, no final desse vídeo, temos algo muito especial para você. Talvez você tenha se perguntado como é que eu posso ajudar o canal CRB. Primeiramente, se você se inscrever, curtir, comentar, compartilhar, já nos ajuda bastante. Como eu já disse nos nossos primeiros vídeos, lá há 3, 4 anos atrás, eu não sobrevivo aqui do canal CRB, eu tenho minha profissão longe do canal. O canal CRB é só o cumprimento das Escrituras. Mas, mesmo assim, se você tem o desejo de nos ajudar, agora nós estamos com a parceria com o Mercado Livre. Usando o código CRB, canal Rucassiano Beck, em suas compras, uma porcentagem da sua compra virá em benefício aqui para o canal. Não muda nada no valor para você, você continuará pagando os bons preços do Mercado Livre, com a qualidade de 25 anos da empresa, nas suas entregas, nas suas qualidades, mas agora você tem como nos ajudar mais um pouco. Se for do seu desejo, eu vou estar deixando alguns links aqui embaixo desse vídeo, para que você possa acessar e, se for do seu agrado, efetuar as compras. Que Deus o abençoe e a gente se encontra aqui no próximo vídeo,